Volta com Falando Nisso, nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, hoje aqui, substituindo a querida Maia Veloso. Próxima segunda ela vai estar aqui. E eu já estou recebendo aqui nos nossos estúdios do Falando Nisso o médico uro-oncologista, Dr. Aurus Dourado. Ele tem um currículo tão maravilhoso que a gente não sabe nem por onde começar. É especialista em cirurgia minimamente invasiva por uma universidade na Alemanha, também pela Universidade Francesa, é pesquisador da Sociedade Europeia de Urologia e membro da Câmara Técnica de Urologia do Conselho Federal de Medicina. Doutor Aurus, boa noite, muito obrigada pela gentileza. Eu já estou vendo aqui que o seu tempo é preciosíssimo. E o senhor está disponibilizando aí o seu tempo para conversar com os nossos telespectadores. Muito obrigada. Boa noite, Eli. Eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer, uma honra estar aqui nesse programa. E eu quero lhe dizer que o senhor é muito jovem para ter esse currículo. Começou com uns 10 anos de idade, cheio de cabelo né? branco já, não tão jovem, mas assim. Um jovem conservado, né, doutor Aurus? Doutor Aurus, me passaram aqui que o senhor recebeu um prêmio de um artigo do ano no último Congresso Europeu de Urologia. É um piauiense, assim, causando no mundo da urologia? Então, assim, foi com muita surpresa e felicidade que a gente recebeu. O Congresso Europeu é o maior congresso de urologia do mundo. Uma referência. É. E ano passado nós conseguimos ser capa da maior revista de urologia do mundo, assim, que tem o maior fator de impacto. Todas as revistas são classificadas em fator de impacto, ou seja, quantas vezes aquele artigo é citado por outras pessoas, outros pesquisadores. E nós fizemos um artigo exatamente falando sobre planejamento cirúrgico em cirurgias de tumores de rim. E esse artigo, para nossa surpresa, foi capa do Europeu. E mais surpresa ainda foi ano passado, que foi considerado o artigo do ano da Revista Europeia de Urologia. Então, assim, é uma publicação que não é mérito só meu, assim, tem outros pesquisadores associados da Universidade da Califórnia, o Dr. Zanchidi Okonov, da Itália, o Domenico Veneziano, o Giovanni Cacciamani, são vários outros, na verdade são jovens urologistas que estão incentivando exatamente a tecnologia. A entrevista passada era sobre isso, então a gente milita muito nessa área de novas tecnologias, como que as novas tecnologias, na verdade, vão auxiliar tanto o planejamento, quanto a execução, quanto a melhoria dos resultados cirúrgicos, funcionais e oncológicos. O que a gente percebe, né, doutor Aurus, é que é um caminho sem volta. Sem dúvida. A questão da tecnologia, a tendência é que ela fique cada vez mais aprimorada, mais moderna, mas a gente não vai regredir, a gente não volta mais. Não, isso é uma coisa que vem desde as revoluções industriais, é uma coisa que não tem como você... é como o dono da charrete criticar um carro que está sendo lançado, não tem como, é uma coisa sem volta. Você tem que acompanhar a evolução, você tem né? que acompanhar e tentar de uma forma saudável inserir essa tecnologia no teu dia a dia, tá certo? Seja nas mídias sociais quanto na execução de cirurgias, enfim, não para atrapalhar, mas de uma forma saudável realmente melhorar a vida. E tem como melhorar, tem muita coisa legal que está sendo produzida, de inovações que estão facilitando a nossa vida e às vezes atrapalhando. Vou te dar um exemplo, um celular. Como que um cirurgião ficava de plantão com um bip no passado? Você recebeu uma mensagem e ia ter que... A gente usava as armas do momento. Hoje, né? você tem com a telemedicina, você tem um acesso muito fácil ao teu médico, muito fácil ao sistema de saúde. Obviamente que não são todos ainda que têm essa disponibilidade, mas assim, a pandemia veio trazer coisas boas e uma delas foi a telemedicina. Todos estão se adequando a essa realidade. Se adequando, né? E facilita muito. Hoje no nosso consultório é satisfatório você ver pacientes do interior que não precisam mais se deslocar com 90 anos, às vezes, para o teu consultório para ser atendido, receber, sei lá, a receita dele, enfim, um tratamento adequado, entendeu? E a gente também, através da tecnologia, tem a possibilidade das cirurgias minimamente invasivas, que antigamente, acho que na época do meu avô, dos nossos avós,
uma cirurgia, ela ia da testa ao pé, com uma cicatriz imensa, e hoje um pontinho é capaz de resolver tudo com eficiência. Tinha uma máxima assim na medicina, grandes cirurgiões, grandes incisões. Então, assim, no passado realmente eram cirurgiões que faziam cirurgias complexas, tinham que abrir o abdômen, realmente cirurgias grandes. Hoje, cada vez mais, a gente está partindo para o mini, né? Menos furos, menos cortes. Para quê? Para possibilitar menos dor, uma recuperação mais precoce, uma volta das suas atividades mais precoce. Isso tudo realmente tem evoluído muito com a robótica, com a inteligência artificial, com várias ferramentas novas de tecnologia que tá ficando cada vez mais disponível e deixa de ser uma promessa para ser uma realidade. O trauma também para o paciente, ele reduz bastante, né? E falando em trauma, assim, é engraçado a história da robótica, assim. Quem começou a desenvolver a cirurgia robótica foi o governo americano. Qual que era a ideia? Era levar o cirurgião para o campo de batalha sem expô-lo aos traumas, enfim, sem expor ao risco. Então era fazer uma telecirurgia. É um cirurgião numa cidade operando... Ele ia usar o conhecimento dele sem necessariamente a guerra. Então, assim, depois disso é que algumas empresas compraram a patente e transformaram no que é hoje. Então, assim, a cirurgia robótica já tem 30 anos e disponível para o paciente há mais ou menos 20 anos, no início, na transição do final da década de 90 para 2000. E cada vez mais a gente está aprimorando, está melhorando os resultados e, por exemplo, para a minha área... essa utilização da cirurgia robótica aqui no Brasil? A gente já está utilizando? Sem dúvida, isso é uma realidade. Infelizmente ainda é muito caro, por isso que limita muito o seu acesso. Mas hoje no Brasil a gente tem 77 plataformas robóticas instaladas, seja Rio, São Paulo, no Nordeste tem Fortaleza, São Luís, Recife, os maiores centros. Mas a tecnologia é muito cara, um robô é em torno de 3 milhões de dólares para você comprar, ainda tem os insumos e nenhum seguro de saúde cobre, nenhum plano de saúde cobre, a não ser alguns realmente extremamente caros, que a gente vai concentrar mais em São Paulo. Por conta disso, aqui no Brasil, a gente tem, acho que menos de 1% dos pacientes têm acesso ainda à plataforma robótica. Entretanto, no SUS, em alguns estados tem, por exemplo, no INCA tem, no ICESP, em São Paulo, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, porque são plataformas que foram compradas com dinheiro de pesquisa. Então, acabou a pesquisa, acabou a disponibilidade. Então, sim, que realmente é muito mais caro que os demais. Mas nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, câncer de próstata, mais de 95% é cirurgia robótica. Não tem discussão se é aberto, se é vídeo, se é a robótica. É o que tem de mais moderno. Se é superior ou não, ninguém mais tem nem interesse em fazer o estudo comparando cirurgia robótica com cirurgia aberta. Porque é uma questão já ponto fechado, entendeu? Óbvio que a cirurgia aberta tem seu papel, temos excelentes cirurgiões que conseguem realmente resolver, dar bons resultados para o paciente, mas se você consegue esse mesmo resultado de uma forma menos danosa, com menos trauma para o paciente, com menos sangramento, com melhor recuperação e melhor ganho funcional, vou te dar um exemplo, o que é o ganho funcional? Para a cirurgia de câncer de próstata, melhores resultados de potência e continência. No passado, um paciente era submetido a uma cirurgia de próstata, todo mundo já tinha aquela expectativa que ele usa fralda para o resto da vida. Passado assim 30, 40 anos. Hoje, cada vez mais você opera o paciente, ele usa um dia de fralda ou não usa fralda, então fica cada vez mais comum. Então o objetivo nosso como cirurgiões, como pesquisadores, é exatamente trazer esses resultados. Então, assim, a gente fica muito satisfeito com isso. Por exemplo, em dezembro agora, a gente operou um paciente com trombo de cava. O que é isso? Tinha um tumor no rim que invadia toda a veia renal dele e a veia cava chegava no fígado. No passado não, a realidade nossa, tinha que abrir todo o abdômen do paciente. Ele ia receber 3, 4, 5 bolsas de sangue, ficar alguns dias na UTI. Então esse paciente a gente fez por robótico, ficou 2 dias internado no hospital, não recebeu sangue, não foi para a UTI, já está em casa, com a família. Então assim, é um ganho muito grande. Obviamente que a gente tem que dissociar o fato que é o robô que está operando. A gente ainda não está nessa fase. Tudo que o robô faz, ele apenas imita o movimento do cirurgião. Isso trouxe uma nova realidade também para vocês profissionais, né? Além de ter o conhecimento,
sobre o processo especificamente, tem que ter o conhecimento de manuseio da máquina. Do manuseio da máquina, Tem assim, que treinar também, tem que né, treinar a doutor? máquina e assim, a certificação é dada pela empresa, não é pelo instituto médico, não é pelas sociedades médicas. Quem Lá você é um certifica operário como outro qualquer, né? Que manuseia aquela máquina. e você vai exatamente, só que qual que é a diferença? A máquina faz o teu movimento, então o mais importante a peça ainda é o cirurgião, é quem está por Sim, trás. sim. Por que eu digo ainda? Porque, obviamente, com o desenvolvimento da inteligência artificial, cada vez mais essas máquinas, a tendência é ficar automatizadas e fazerem um processo. Só que a gente está longe disso ainda. Eu participo muito de fóruns internacionais sobre debates sobre tecnologias. Então, uma das aulas que eu dou é exatamente sobre a inteligência artificial na medicina. Qual é o futuro? Para você ter uma ideia, é muito custoso você treinar um cirurgião. E desde a faculdade de medicina, anos de residência, eu fiz quase 6 anos de residência médica. Então, assim, você opera vários pacientes. Talvez aqueles resultados, quando eu estava no início, não fossem os melhores resultados. Então, você vai aprendendo ao longo desses anos de cirurgia. Agora, imagina se eu tenho um robô, um computador, que já aprendeu, já passou por todas essas fases. Já automaticamente ele já vai fazer essa cirurgia. Então, eu consigo uniformizar o tratamento, baratear a cirurgia e deixar de uma forma mais acessível para a população geral. Só que essa realidade assim, ainda é um pouco de Tá um ficção pouco distante, científica, né? exatamente. Ano passado eu dei uma aula em Coimbra, a gente estava falando de Portugal agora, sobre tecnologias novas e a gente reuniu alguns dos maiores líderes nisso e um dos grandes líderes é o Michele Diana, que ele é um italiano que é chefe de Estrasburgo, que desenvolve uma série de pesquisas interessantíssimas. Eu conversando com ele, Michele, o que você faz nas horas vagas? Ele, cara, eu leio ficção científica. Se eu não estou estudando, produzindo, eu leio ficção científica, porque aí você realmente vai tendo essas ideias, muita coisa já foi pensada. A Então, ficção científica está no mesmo fuso horário dele, sem né? dúvida, sem dúvida, Então é sem mais dúvida. fácil de É bem entender. isso mesmo. Então, assim, Doutor Aurus, o senhor também faz a questão do planejamento cirúrgico. Eu queria que o senhor explicasse assim, para o nosso telespectador como é fazer o planejamento cirúrgico e em que isso ajuda sem dúvida. no processo, na cirurgia. Fazendo um paralelo, antigamente, por exemplo, você não tinha tomografia, não tinha ultrassom. O que o cirurgião fazia? Abria para tentar descobrir o que tinha dentro do abdômen do paciente. Depois veio o ultrassom na década de 80, em seguida a tomografia, e você com um exame muito moderno, você olhava aquele exame para diagnosticar, olha, aqui tem um tumor, então eu vou tirar aquele tumor. Para o cirurgião operar aquele tumor, o que ele faz? Ele vê os exames bidimensionais, que é assim, você pega aquele exame impresso, em escala de cinza, ele é preto e branco, tem vários cortes. Então, um bom cirurgião, ele vai olhar aquilo e vai criar um mapa tridimensional na cabeça dele. Por exemplo, ele vai contar, tem quantas artérias chegando no tumor, tem quantas vezes voltando, ele está próximo de quê? Isso é muito difícil, quanto mais complexo for o caso, pior. Agora imagina tudo, eu pegar aquilo em preto e branco e transformar numa imagem tridimensional, interativa, que você consegue extrair aquele órgão. Então, assim, você facilita muito essa compreensão. Vendo aquela imagem 3D, ou holograma, ou impressão, ou no É celular. uma estratégia de guerra, né? Isso, agora imagina isso, a gente já vai um passo além, fazer a realidade aumentada. O que é isso? Na hora que você está no robô, na plataforma, jogar esse planejamento virtual em cima dos órgãos. Então, você consegue hoje dirigir sem GPS? Quem que usa o guia 4 rodas Michelin impresso? Ninguém. Antigamente sim, Então, agora assim, não. então você é exatamente isso. É um GPS para cirurgia. É você aumentar o teu poder de reconhecimento, aumentar o teu poder de decisão e maximizar e otimizar teus resultados. Então, o planejamento cirúrgico, ele virou o quê? Uma plataforma? É uma ferramenta. Uma Então, ferramenta. assim, há 6 anos, já tem 6 anos, a gente criou, a gente foi um dos pioneiros no mundo. Tem, inclusive, pesquisadores italianos que estão utilizando essa plataforma para então, estudos, assim, né? um dos maiores pesquisadores do mundo da urologia chama Bernardo Rocco. Ele é um professor que, para você ter uma ideia, para alguém ter o seu nome num procedimento cirúrgico é uma coisa muito importante. Então, ele tem um ponto de Rocco, um cara muito famoso. Então, assim, hoje, na Universidade de Modena, ele não faz nenhuma cirurgia de tumor renal sem utilizar a nossa plataforma. Olha que bacana. E isso já virou pesquisa. No passado, ele publicou no British Journal of Urology, um dos maiores importantes, e
Esse ano vai ter no Congresso Europeu alguns trabalhos que realizamos juntos. Então, assim, o que significa isso? Melhorar, salvar rins. Se você tem um tumor complexo, que você iria tirar aquele rim, planejando melhor, você descobre uma alternativa de como salvar aquele rim, agredir menos e ter o mesmo resultado oncológico, ou seja, conseguir curar aquele câncer sem agredir tanto, entendeu? E a gente foi pioneiro no mundo. Na verdade, a gente começou há 6 anos, fomos um dos primeiros a publicar. Quando a gente começou, todo mundo achava que a gente era meio louco. E hoje realmente feliz, eu fico feliz em ver que muitos estão trilhando o mesmo caminho, muitas coisas já foram publicadas nesse sentido. O senhor estava correto, né? E a gente acabou virando referência. Por conta disso, a gente já deu várias aulas assim na Europa, no mundo. A gente tem, inclusive, doutor Aurus, algumas imagens de cirurgias robóticas. Eu queria que o senhor contextualizasse essas cenas legal. assim, para o nosso telespectador, para a gente tentar entender. Então, assim, ali no canto, sozinho, você tem, na verdade, aí você tem um cirurgião. Ele começa com uma cirurgia laparoscópica tradicional. Ele faz os furos no abdômen, coloca o trocáter, que é a portinha de acesso para as câmeras, e aí ele está com a ótica identificando os melhores pontos para colocar o trocáter. Depois disso, a gente faz a parte que chama de docking, ou seja, a gente traz o robô propriamente dito e acopla nessas pinças. E no cantinho da sala, olha as pinças, você tem várias pinças que tipos, podem né? ser utilizadas, prograspes, porta-agulhas, Maryland, pinças bipolares, tesouras. Então, essas pinças, qual que é a grande vantagem do robô? Ela funciona, ela tem o mesmo grau de liberdade da mão humana, ele faz esse movimento completo, então assim, imita o movimento do cirurgião. E no canto ali, sentadinho, confortável, fica o cirurgião no console que vai controlar o robô. Então é uma telecirurgia, ele está sentado comandando o robô. Fosse um joguinho, e um né? joguinho, exatamente. Você tem um joystick, você tem os pedais, são pelo menos 7 pedais que você vai ter, e aquilo ali você fica realmente controlando com uma plataforma que vai diminuir o teu tremor, vai te dar uma visão tridimensional, um Full HD, vai te permitir movimentos que a laparoscopia não te permite, então você acaba fazendo uma cirurgia mais delicada, uma cirurgia mais precisa, tá certo? Como essa. Eu estava me lembrando aqui, doutor Aurus, da entrevista anterior do doutor Fabiano Abreu, ele falando das crianças viciadas nos joguinhos, sim, podem ser ótimos cirurgiões. Tem um né? estudo que fala isso, que você jogar videogame ajuda a tua habilidade. Cognitivo, isso. né? E esse já só para não perder o ponto, esse já é a evolução do robô. Ali você tem 4 braços, que tem 4 furos diferentes. Esse você faz um furo, e por esse furo sai a câmera, sai a sua mão direita, a mão esquerda, o braço que vai afastar. Então esse chama o robô single port. Ou seja, você faz uma única incisão, um furinho no umbigo resolve tudo, entendeu? Essa plataforma ainda não chegou no Brasil, mas está chegando em breve. Mas assim, imagina você operar um tumor no esôfago, ou na boca da pessoa, ou alguém que está preocupado com estética vai tirar um rim por esse furinho. E na hora de retirar o espécime, você tirou pela vagina, ou por uma incisão menorzinha. Então, assim, tem várias formas de fazer isso para diminuir trauma, melhorar a cicatriz estética, ou seja, ter melhores resultados cirúrgicos. Que bacana, viu? Belíssimas imagens aí do futuro, né, doutor Aurus? Na verdade, do presente. É um presente. Exatamente. Já é uma realidade. Agora, o que a gente realidade. luta, porque atualmente só existe uma empresa no mercado que detém o robô, que é Intuitive. Então, quando você só tem uma empresa no mercado, fica muito mais cara. Hoje já tem várias plataformas sendo desenvolvidas, inclusive em Leipzig, onde eu fiz meu fellow, eles estão desenvolvendo outro robô também. Então agora é questão de tempo para cair as patentes, para baixar o custo e realmente a gente conseguir popularizar de uma forma mais fácil, trazer para a população de forma geral. E no caso, só quem ganha são os pacientes, né? A população de modo geral que vai ser beneficiada por essa tecnologia menos invasiva, né? E o cirurgião também, porque você fica sentado, dói menos as costas, dói menos o braço. Então, isso é verdade. Pode tomar um cafezinho na hora da cirurgia mais tranquilo. Por exemplo, a Maia agora está assistindo a gente com uma crise danada aí de coluna, mas vai estar recuperadinha aí na próxima segunda-feira inteira para estar aqui no Falando Nisso. Maia,
Um beijo para você, melhoras, viu? A gente sabe, né, doutor, que um probleminha de coluna pode virar um problemão, né? E Trava assim, a pessoa. não que eu estou desejando isso para a Maia, mas tem robô que já faz cirurgia de coluna, tem robô que já tira para implante capilar, tem várias plataformas robóticas para cada área da medicina. A gente está só aproveitando aqui o assunto de cirurgia robótica. Sem né, dúvida. Usar a Maia como cobaia. Usar a Maia como cobaia. O caso dela não é tão grave, ela já está recuperada aí. Só um repouso, um remedinho aí resolve o problema dela. Doutor Aurus, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação, o papo super agradável. A gente aprende muito conversando aí com o senhor e pode entender um pouquinho por que o senhor está tão famoso lá fora, viu? Que bom, obrigado. Mais uma vez um prazer, obrigado pelo convite. Uma referência do Piauí internacional. Que coisa bacana. Parabéns, viu, pelo seu